Pode falar, Tá Dutinha, já gravando? iniciei já. Ok, boa tarde, pessoal. Dando início à nossa socialização do instrumento do ensino fundamental 1, nós somos o grupo formado por mim, Maria Eduarda, pela Laisa, pelo Alexander e pela Oi. Francilai. Bom, o tipo de instrumento que nós tomamos uso foi uma caixa temática de jogos e brincadeiras nomeada Caixa Cast. Esse instrumento ele vai contemplar o sexto ano do ensino fundamental com o conhecimento matéria e energia, né, que foi o objeto de conhecimento selecionado, onde abordam os conteúdos misturas e substâncias, que inclui misturas homogêneas e heterogêneas. Então, será apresentado exemplos, dentro desse jogo, exemplos cotidianos, relacionando com o conteúdo. A instrumentação do ensino que será realizada irá compor a construção dessa caixa de jogos e brincadeiras, que poderá ser aplicada virtualmente ou presencialmente, e trazer também uma vertente de acessibilidade e sustentabilidade por conta da confecção do material. Bom, o aluno ele poderá se tornar não só o participante ao participar do jogo, ao responder às perguntas, mas ele também poderá participar como um coadjuvante na construção dessa caixa. O material que vai ser utilizado vai trazer uma sequência de desafios por meio de uma trilha lúdica, né, que irá compor essa caixa, que poderá ser mediada por um professor e estará relacionada ao conteúdo por meio de um percurso, né? Essa caixa cast, que vocês vão poder ver aqui, e como os outros membros, cada um confeccionou a sua maneira. Então, essa caixa ela irá compor uma trilha com cartas sequenciadas com 8 perguntas e 8 respostas, variando os níveis de dificuldade, né? E também, além de 2 cartas curiosidades e 2 cartas de desafios, que também podem ser nomeadas como cartas experiências, que essas vão ser realizadas pelos alunos. E além de 2 espaços retrógrados apresentados pela cor cinza. Isso varia também a quem for compor a caixa. É isso. Então, boa tarde. Dando continuidade ao que a Duda falou, né? A nossa proposta foi elaborar um material que alcançasse, se não todos, mas a maioria dos requisitos. Então, tudo iniciou com um protótipo, né? A gente pensou em um material que fosse um material de baixo custo e que fosse acessível para todo mundo. Aí, o Alex deu a ideia de ser uma caixa de sapatos. E é um elemento que todo mundo tinha em casa e que nós poderíamos usar a nossa criatividade. E foi onde surgiu, né, a questão da caixa cash. Nós fizemos alguns protótipos, discutimos no grupo que a gente fez no WhatsApp, até nós chegarmos na caixa cash, como a Duda falou, está aí exemplificada na imagem. Se trata de um jogo que possui essa trilha de casas que são feitas preferencialmente com papéis coloridos e que vai sinalizar as cartas perguntas, as cartas desafios, as cartas curiosidades e as cartas retrógradas, né? Retrógradas, junto com um dado que a gente faz, pode ser feito de papel cartão ou um material mais durável. E à medida que os jogadores eles vão acertando as perguntas, o dado é lançado e eles vão avançando nas casas de acordo com a numeração que sair no dado. E essas casas misteriosas são legais porque podem beneficiar ou podem prejudicar o jogador que cai nelas. E o mais interessante de tudo é que esse jogo pode ser utilizado em qualquer conteúdo de ciências. Por exemplo, nesse caso de misturas e substâncias, a gente pode utilizar, quando chegar na parte das cartas experiências, colocar lá para os alunos quantas fases tem essa mistura.
né? Tipo, incitar o aluno essa criatividade em aprender, porque quando se trata de misturas e substâncias, o que eu percebi nas pesquisas que eu fiz de modelos e materiais didáticos é que ainda é muito escasso o material para isso. E quando o aluno ele abre essa caixa e ele vê isso, desperta o lúdico do aluno, há um despertamento do belo. Quando a gente olha para a caixa, já dá vontade de jogar. Então, pode ser usado em qualquer assunto de ciências, para qualquer nível do fundamental e até mesmo ensino médio, e pode ser aplicado no tempo de uma aula, né? O nosso objetivo era, em uma aula, a gente dar o conteúdo, se possível, em uma aula, e na outra aula usar esse jogo como uma fixação, né? Para que esse jogo contribua mesmo para a mudança na forma de ensinar ciências e despertar no aluno esse interesse. E continuando aqui o que a Laísa falou, uma coisa super legal é a questão da adaptação da caixa em si, né? Porque, né, no início, quando a gente projetou a ideia de criar a caixa, a gente fez um mini protótipo onde a caixa poderia ser aberta, igual como vocês estão reparando nessa imagem. E quando a gente foi fazer a caixa, foi interessante que surgiram outras caixas com o mesmo propósito. Por exemplo, a minha, ela ficou sendo fechada, e em vez dela ficar aberta, tem a possibilidade do aluno poder pegar as próprias cartas. Então a gente resolveu readaptar a caixa dessa forma aberta, porque como estamos nesse contexto de pandemia e a gente pode buscar fazer essa atividade via online com os alunos, a gente pode destacar melhor as perguntas. Visualmente falando, fica melhor para os alunos também poderem observar a forma como essa caixa pode ser utilizada. E é bacana, é fácil de ser feita, materiais bem baratos, e é algo que pode ser utilizado para os mais diversos conteúdos, como a Laísa já comentou. Uma das condições que a gente tentou apresentar com a caixa também foi da diversidade de texturas que o jogo ele pode oferecer também. Porque a gente sabe que dentro desse processo de ensino e aprendizagem, né, principalmente dentro do desenvolvimento da aprendizagem, a gente, vez ou outra, vai se deparar com algumas peculiaridades em sala de aula, onde a gente vai ter que desenvolver em algum aluno que apresente alguma necessidade específica, o desenvolvimento da sua coordenação motora, a articulação de fala, e principalmente mostrar que o papel do educador ele é fundamental quando ele oportuniza e, ao mesmo tempo, ele promove o desenvolvimento dessas funções que são simbólicas e superiores. Então, assim, no decorrer que vai mudando as cores no desenho da caixa, como está mostrando na imagem, a gente tentou trabalhar um pouco com a textura. A foto não mostra a textura de fato como ela é assim no real, mas a gente no plano, a gente apresenta opções de você tentar sortear essas texturas, utilizando papel EVA, utilizando papel camurça, utilizando papel cartão, que são papéis que no decorrer das cores ou dos tipos, eles vão apresentando uma textura diferente, porque a gente não tentou apresentar apenas um jogo, mas uma condição de que nesse período de pandemia, onde está um pouco mais complicado de se trabalhar e desenvolver o interesse dos alunos, apresentar uma ideia que adentra bem a essa condição que a gente está vivendo como um investimento no trabalho pedagógico, porque a gente utilizou de ferramentas que você pode ter em casa, no caso, material para compor essa caixa. Dá para trabalhar com os alunos, dá para trabalhar com os filhos, quem tem sobrinhos, dá para, como a Laísa falou, utilizar várias temáticas dentro dela, e principalmente a elaboração de conceitos, para que seja possível desenvolver um pensamento crítico, porque assim, a gente sabe que esse desenvolvimento de conceitos, ele vai ser o caminho de superação de problemas de desenvolvimento da aprendizagem para sujeitos que apresentam principalmente alguma peculiaridade. Só antes de finalizar o vídeo, eu queria
falar, né, para a Duda comentar a questão da inclusão, que ela trabalhou na caixa dela, uma forma de deixar o material adaptável para os mais variados alunos. Pode comentar um pouquinho, Dudinha? Ativa o áudio. Ok. Na minha sugestão de Caixa Quest, eu fiz a trilha, as casas das trilhas em papel EVA. Como vocês podem ver, ele já é um papel assim com uma textura diferente e dá para sentir. E casas diversificadas, como as casas onde eu vou ter a escolha de uma carta desafio, eu coloquei umas listrinhas para diferenciar das casas normais. E assim a pessoa com baixa visão ela vai poder identificar. Assim como o início e fim da trilha. No lugar de quadradinhos, vai ser umas setas. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, da nossa apresentação da nossa Caixa Quest. Deixo as palavras finais para minhas colegas. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa para a gente encerrar o vídeo. Ou então a gente pode finalizar aqui. E é isso, gente. E é isso. Muito obrigada a todos. Isso.